Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, caras e caros colegas deputados. Penso que este Conselho Europeu foi verdadeiramente extraordinário, em todos os sentidos, não só porque não foi um Conselho ordinário, mas sobretudo pela duração que só teve paralelo com o Conselho que aprovou o Tratado de Nice, que na altura foi uma verdadeira salada niçoise, mas acho que, apesar de tudo, tivemos uma vitória enorme para o país, seguramente, mas sobretudo para o projeto de união e de construção europeia. Contudo, ainda falta, como sabemos, a aprovação pelos Parlamentos Nacionais e, sobretudo, pelo Parlamento Europeu, que não está nada contente com a distribuição de verbas do quadro financeiro plurianual, nomeadamente em programas que são cruciais, como o Horizonte Europa, o Erasmus+, o InvestEU e o Saúde, o Health-EU. Não se compreende porque é que estas verbas, sobretudo no Health-EU, foram de facto diminuídas e, portanto, o Parlamento Europeu vai, em codecisão com o Conselho, tentar alterar estes valores. É verdade que tivemos bastante dinheiro em subvenções, em empréstimos. É verdade que o Fundo de Recuperação, sem contar com os empréstimos, tem 57,9 mil milhões de euros, que, digo eu, é muito dinheiro e, portanto, não vemos nenhuma razão para que este Governo não vença esta crise e ponha Portugal na rota do crescimento e, obviamente, do desenvolvimento. Eu tenho várias questões a colocar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É se o Governo tem, de facto, capacidade para apresentar projetos entre 2021 e 2022, pelo menos que comprometam 70% das subvenções concedidas, sobretudo em 2021, em que temos a presidência. Há que não esquecer, e também se tem capacidade para até ao final de 2023 comprometer os restantes 30% do Fundo de Recuperação. Eu vejo aqui nesta temporalidade tão restritiva uma espécie de armadilha que os países frugais quiseram fazer aos países, nomeadamente do Sul, porque eles consideram que nós não temos capacidade de execução. Uma terceira questão é saber se o Governo português está a preparar planos nacionais de recuperação e de resiliência que definam a agenda de reformas e investimentos e podemos considerar esse plano que está vertido naquele que foi apresentado ontem, em 21 de julho de 2020, pelo professor António Costa e Silva. Digamos que é esse o plano que vai ser seguido. Reitero que estes são muitos milhões de euros por dia e que o Governo português tem o dever de os investir de forma justa, transparente e correta. Até porque recordo que o próprio Tribunal de Contas já alertou no início do mês de junho para os riscos de má utilização dos recursos públicos canalizados para enfrentar a pandemia, defendendo que eles tiveram um forte impacto nas finanças públicas, o que exige cuidados de transparência e integridade. Também uma preocupação de dar resposta rápida a situações de emergência e à crise e à necessidade das populações. No entanto, esta rapidez, aquilo que alguns chamam o simplex, implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de controlo e prestação de contas e implicam riscos acrescidos de desperdício, de má gestão, de irregularidades e de corrupção que pressionam os recursos públicos e, obviamente, que prejudicam a eficácia da ação. De acordo ainda com o Tribunal de Contas, um necessário enfraquecimento dos controlos habituais de autorização, por exemplo, de despesas, é propícia a oportunidades para a ocorrência de irregularidades, de fraudes e de recuperação. Recentemente, suponho que foi a Polícia Judiciária, detectou fraudes milionárias
na aplicação dos fundos comunitários e nos desvios relativamente a estes últimos 10 anos, que parece que davam para cobrir pelo menos o buraco da TAP. Portanto, pergunto como é que o Governo pretende criar uma melhor e mais ajustada monitorização da utilização dos fundos. Daí que eu esteja de acordo, e o Partido Social Democrata também, com os países frugais ao imporem um mecanismo de emergência. Não é a troika, mas também não é um cheque em branco. E eu acho que as populações ficam contentes por saber que estes fundos vão ser bem monitorizados. E pergunto como é que, porque eu não percebi muito bem qual é o mecanismo, acho que o Sr. Ministro já falou, mas como é que vai ser um mecanismo de monitorização pela Comissão Europeia, pelo respectivo comitê, eventualmente pelo Conselho Europeu. Finalmente, e termino, mais importante também é como é que os mecanismos de controlo vão funcionar a nível nacional e de que forma, esta é a minha última pergunta. Muito obrigada.